apareceu lá no início, cadê Paulo? Paulo saiu? Paulo essa semana colocou aí no grupo da igreja, né? Quantos anos estava fazendo de Convenção Batista Brasileira? Eu ia perguntar a ele quanto? 150 e pouco, né? Não sei se é 4. E essa expressão, minha pátria para Cristo, veio lá do início com os pioneiros, os americanos. Olha só, eles gostaram mesmo do Brasil. Eles eram americanos, lá nos Estados Unidos, crianças. E aí, sabe o que acontece? Eles vieram para cá jovens para falar de Jesus para a nossa nação. Era outro tipo de pessoas, pouca gente, né? Muita gente não conhecia nem o Evangelho, mas eles vieram trazer, como a gente faz lá para fora, e a gente fala de Jesus para outras nações, eles vieram ao nosso país. Aí que começou tudo. Mas aí essa expressão foi muito usada e foi propagada. Tem uma revista, né? Mais antiga, Minha Pátria para Cristo. Conhece, Luiz? Conhece Minha Pátria para Cristo? Que vem as notícias dos batistas que falam. Então, essa revista foi lá desde 1904, 54, eu não sei se bem a data, que data absoluta. Não guardo essa data não. Mas eu tinha anotado aqui, mas já fugiu da minha vista. Melhor usar o microfone, né? Eu boto lá. Então vamos lá. Essa expressão que o pastor Fernando sempre fala, que ele fala, vamos recuar ou vamos avançar? Foi através disso aqui. Ele fala, gente, eu não inventei isso não, isso está escrito lá atrás. Minha pátria para Cristo. Para tomar a pátria para Cristo, a gente tem que desenvolver. Então, esse texto escolhido de Josué, para a nossa divisa, né, Josué? Você tem um livro na Bíblia, hein? Você tem que ler esse livro todo para você conhecer como é que foi esse Josué forte, batalhador, guerreiro, tá? Para você ser um também de Jesus. Ele recebeu quando eles estavam conquistando as terras prometidas. Olha, Josué já estava velho, né? Já estava velhinho, mas Deus falou com ele. Olha, ainda há muitíssimas terras para ser alcançado. E aí pegaram isso para a gente trabalhar esse mês ao Brasil, ou durante esse final de ano, e mostrar que nós precisamos avançar para alcançar o Brasil, né? A gente precisa alcançar a nossa pátria. Agora eu vou pedir a Vânia para botar o texto que nós vamos trabalhar. Mateus 9, de 35 a 38. Eu vou ler de 35 a 38. Mas nós vamos focar no 37 e 38. Tá bom? Que eu acho que é uma fala para a gente. Já está na tela. Então, vou ler o 35. A palavra de Deus nos diz assim. Olha as crianças lendo lá, ó. Silenciosamente, mas acompanhando lá, ó. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos repetir, Vânia, o 37 e 38, para que toda igreja leia, porque essa palavra de Deus está sendo falada para nós que somos os seus discípulos.
Sabe o que é discípulo? É aquele que segue alguém. E que nós seguimos a quem? Jesus. Nós seguimos a quem? Ih, mas está fraco. Acho que tem gente que não sabe que segue Jesus, não. Está seguindo muitas redes sociais. Nós seguimos. Ah, as crianças ficaram fracas, né? Será que eles não comeram biscoito? Acho que sim. Que eu peguei até a ser Jesus. Ninguém vai esquecer. Eu costumo dizer para as crianças que essa é a nossa senha para entrar no céu. Ninguém pode esquecer. A única senha, se bater outra não entra não, hein? Não pode esquecer essa senha. A nossa senha está carimbada com o sangue de Jesus. E é Jesus. Ele é uma pessoa. Então vamos ler. Então, a seara é realmente grande. Rogai. Amém. Isso aí é recado para cada um de nós. Todos nós temos que guardar isso. Primeiro, ele colocou o quê? O que está acontecendo? Olha, é grande a seara, mas são poucos ceifeiros. São poucos aqueles que estão trabalhando. Olha só, um dado aqui muito especial, até as crianças podem pensar nisso. Olha só, nós somos 2 milhões de batistas. Nós temos outras denominações cristãs, né? Que são religiões cristãs também. Mas nós estamos falando de batista. Nas nossas campanhas, as igrejas engajadas não chegam a 46%. Então, está faltando trabalhadores. Só estou falando um pedacinho, né? E a Bíblia fala em unidade. Fala em unidade. Nós temos que nos unir, porque nós pregamos somente Jesus. A gente tem um monte de diferença nas denominações. Não podemos ter preconceito, não podemos olhar indiferente, mas nós precisamos nos unir naquilo que realmente acreditamos. Nós temos a nossa bússola, que é a Bíblia. Falando dos trabalhadores, olha, falta para os trabalhadores, né? Por exemplo, eu vi pouco tempo aí que estava saindo o nome de jogadores para a seleção. Soprou gente para a seleção, eu vi gente falando. É porque Neymar tinha que ir, aí que não sei quem tinha que ir. Os homens falam muito nisso, né? A gente escuta, passando perto dos homens, os homens estão discutindo que não foi do time dele, sobrou, porque foram só um número determinado. Aí falaram que pode trocar, pode fazer não sei o quê, mas não foram todos que são bons. Foi escolhido, né? Quando tem um concurso, já sai o número de vaga. O número de vaga é maior ou menor? Menor. A fila é enorme, mas nem todo mundo vai ficar. Sabe aquele atrasadão, aquele que dorme muito? Às vezes ele está procurando um emprego e quando ele chega, 11 e pouco, as vagas já foram preenchidas. Ele vai voltar para casa, porque ele é preguiça, ele não quer largar a cama, né? Aí ele vai ter que enfrentar outra fila no outro dia, em outro lugar. Mas aqui, gente, está faltando trabalhadores. Essa mensagem é para mim e para você. É para mim e para você. Porque a terra prometida por Deus precisava de quê? Esforço, precisava de estratégia e precisava de obediência. Quem lembra da história de Josué, sabe o que aconteceu? Josué falhou uma vez lá, porque ele não esperou a ordem de Deus e achou que estava na hora, ele perdeu a batalha. Ele tinha esforço, era muito esforçado, ele tinha estratégia, estavam todo mundo preparado para essa guerra, mas não foi obediência.
Aí, quando ele derrubou lá com a turma lá, o muro de Jericó, ele foi obediente. Não foi eles que derrubaram, não foi as vozes, né? Mas foi Deus, porque ele obedeceu a cada momento, quantas voltas tinha que dar, quem estava na frente, tudo certinho. E foi acontecendo realmente. E muitas vezes nós não fazemos um trabalho como discípulos de Deus, como os discípulos do nosso discipulador, que é Jesus, porque a gente está atento a tantas outras vozes. Vê se vocês concordam comigo. O dia inteiro tem vozes querendo tirar a nossa atenção. O nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Viu, criança? Vocês têm um tempo muito precioso. Mas se alguém fala, faz isso, faz aquilo, veja isso, olha, compra, preste atenção, isso é bom, isso vai curar diabetes, isso vai fazer não sei o quê. É o dia inteiro, né? A semana eu estava falando com o Rosimar no telefone, a gente estava conversando com isso, sobre isso. A gente, não tem tempo para orar, não tem tempo para abrir a Bíblia, para ler a Bíblia, não tem tempo para fazer uma visita, não tem tempo para saber se o meu vizinho está precisando de alguma coisa, se o meu irmão. A gente chega na igreja, às vezes vê, olha, vê para o irmão está lá de cabecinha baixa. Aconteceu isso hoje aqui. Diferente, a gente tem que estar atento. O irmão está bem ou está orando? Às vezes ele está orando, mas às vezes ele está sentindo mal. Hoje teve o caso, né? A irmã sentiu mal. A Iraci estava atenta. Iraci viu que ela não estava bem. E a gente fica atento. Às vezes eu olho aqui, tem irmão que liga para mim, irmã, achei você um pouco abatida. Eu falo, que bom que você vai orar por mim. E eu faço isso com outros irmãos. Eu ligo. Eu amo esse irmão. Não adianta eu falar que é meu irmão e nem estou aí. Tem irmão nosso precisando de remédio. Tem irmão precisando de ser levado ao médico. Tem irmão precisando de uma casa de repouso. O que eu estou fazendo? Estou orando? Eu tenho lembrado desse irmão? Eu tenho lembrado dessa irmã? Graças a Deus essa igreja tem gente que se preocupa. De vez em quando alguém, olha, eu não tenho tido notícia da irmã Lídia. Irmã Irene, como é que está a irmã Lídia? Ela está precisando de alguma coisa? Lídia nem sabe no momento, mas eu me encho de alegria, porque nós precisamos ser obedientes. Isso é trabalho de missão. Eu queria falar para vocês. Nós precisamos conhecer mais Jesus para poder olharmos para o outro. Muito mais para Jesus. Quando ele fala assim, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em todos os lugares do trabalho de Deus, são poucos trabalhadores. E todos recebem dons. Todos. Todos nós temos dons. Mas não descobri o meu ainda. Se relaciona com Jesus. Começa a caminhar com Ele e perguntar: o que o Senhor tem para eu fazer? O que o Senhor precisa que eu faça? Não é assim, não é se oferecer, não. Deus, eu quero fazer isso, isso, isso. Eu quero ir para lá, para cá, para lá, não sei o quê. Não. Ele tem o lugar certo para você. Tá? Então, você precisa conhecer os seus dons. E tem mais de um, hein? Tem mais de um dom. E aí a gente precisa botar em ordem. Domingo, acho que foi a Regina que me perguntou: Irene, você sabe quem gosta de planta, para a gente ver o nosso jardim? Fiquei contente, eu sei que tem. Já falei com algumas pessoas, mas vai sair a hora, a gente não tem que forçar nada. Mas o irmão, ele tem que mostrar que ele pode ajudar um pouquinho. Nós temos um exemplo de uma irmã, a irmã Alaídia, não sei quantos irmãos lembram aqui. Ela chegou na igreja, achava que não sabia fazer nada. Procurou o pastor Jair: eu queria tanto atuar em alguma coisa. Irmão, o que a irmã gosta? Aí ela falou, entre muitas coisas, ela falou, gostava de planta. Gente, a igreja tinha cada planta. O gabinete pastor, toda semana tinha uma planta diferente. Ela vinha aqui, ela passava horas e horas. Como que a gente aprendeu com aquela irmãzinha?
cuidando da planta. Cuidando da planta. Né? E a gente nunca mais esqueceu que aquela irmã tinha um ministério de cuidar das plantas da igreja. Então nós somos esse discípulo, precisamos amar a Jesus, conhecer. Nós fomos salvos para conhecer mais e mais a Jesus, porque a gente sabe o que Ele fez por nós, Márcio. A gente reconhece que Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida, e hoje Ele mora em nós através do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Olha aí, criança, se Jesus mora em vocês, né? Quando vocês aceitam Jesus, eu estou falando, tem gente aqui que já se batizou. A Sofia já se batizou. Da turma só tem Sofia, né, Sofia? Ela sabe o que ela fez, ela aceitou a Jesus, agora ela vai viver, ela vai ser uma pessoa que vai representar Jesus lá na escola, lá na rua que ela mora, lá no comércio. Como é que conhece a Sofia? Do jeito dela falar. É uma menina que não fala palavrão, uma menina que sabe respeitar os mais velhos. Estou falando de Sofia porque eu conheço Sofia de perto, né? Então, porque eu poderia não falar, porque hoje a coisa está feia, né? Tudo é normal, mas não é normal. O cristão que fala que ama Jesus, pode sair da boca dele o que ele quer. Eu não posso vestir qualquer coisa, se eu sou templo do Espírito Santo. Ah, mas a igreja tinha que falar. Não, a igreja não tem que dar modelo de roupa. Se você tem o Espírito Santo, chega em frente ao seu espelho e fala: Espírito Santo, tá boa essa roupa? Eu fazia, minhas filhas fazer isso. Pegaram a época da mini saia, né? Imagina, hein? Quem conheceu a mini saia aqui. Aí, mamãe, tá boa? Eu falei assim: ó, você já é batizado, pergunta ao Espírito Santo. Agora, não pode chegar na igreja e emendar a saia com a Bíblia. Não dá, não é? Aí começaram a aprender que tem que se respeitar isso. Então, rogai, aqui é orar. Nós começamos já orando. Tudo e todas as coisas se começam para Deus é na oração, não é a minha vontade. Ah, se todo mundo aqui tivesse vontade. A gente não tem vontade, a vontade é do Pai. Nós precisamos nos alinhar. Por isso que a gente lê a Bíblia. Rogai, rogai, pois ao Senhor da seara. Quem é o dono das missões? Quem é o dono da igreja? Quem que eu devo? Porque um dia a conta vai chegar. Quem que eu vou dar conta? Não vai ser o pastor. O pastor sabe muito pouco da gente. Mas nós temos um Deus que dia após dia, desde, irmã Andréia, desde a gente ser formado lá no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Então é mais fácil a gente se alinhar com Ele, estar ligado com Ele, buscar a presença de Deus e perguntar para Ele: como que o Senhor quer que eu faça? Ele erra, criança? Jesus erra? Não. Ele sabe tudo de vocês? Sim. Aquilo que vocês fizeram errado hoje, Ele sabe ou não? Sim. Sim, Ele sabe tudo. Ele sabe. Sabe, lá na floresta amazônica tem um monte de árvore, toda hora cai folha. Ele sabe quantas folhas caíram. Ele sabe quanto fio de cabelo nós temos. Alguém já tentou contar? Já, Júlia? Você consegue? Você que tem cabelo à beça? Não consegue, perdeu a conta. É, mas aproximadamente, cada um tem mais, menos, mas ninguém consegue contar, né? Sabemos que temos muitos fios, mas Ele sabe até o que caiu hoje e aonde caiu, né? Então, rogai ao Senhor para que mande ceifeiro. Então, olha, a nossa responsabilidade primeira é orar.
A gente sempre fala aqui, né? O missionário não é aquele que só vai, mas é aquele que está orando em casa, sustentando. Teve até uma representação na convenção esse ano, e teve uma corda. Eu lembrei, né, da corda de Nazaré, porque eu já fui várias vezes lá trabalhar, eu lembrei da corda de Nazaré, mas essa corda é diferente, é a corda para segurar os missionários. Então nós seguramos aquela corda como uma declaração: eu vou continuar a segurar essa corda até chegar no final. E a gente está passando bastão para essas crianças aqui, ó. Eles são espertos, criança aprende. E eles sabem que eles vão continuar. Nós vamos ver Helena tocando piano, ou tocando flauta, outro no lugar de Letícia, outro no lugar de Bia, lugar de Gilson, aqui pregando, no lugar do pastor, outro promotor de missões. Eu vejo pela fé. Eu vejo pela fé. Eu acho que a alegria dos pais é verem os seus filhos caminhar. Olha só, nós damos para os nossos filhos aula de balé, aula de judô. O outro lá quebrou a perna lá, lá trabalhando, ele nem está ouvindo falar. Foi como? Judite? Lá, né? Machucou. A gente dá inglês, dá não sei o quê. Tudo isso, se tiver só isso, as nossas crianças vão para o inferno. Mas eu fico muito feliz que os pais estão trazendo para a igreja. E vejo pais preocupados com o futuro dessas crianças. Aonde, o que eles estão aprendendo. E mais felizes, nós temos 3 meninos aqui que os pais não estão. Domingo, o irmão Elton parece que fez uma oração, que ele sempre ora pelas crianças, agradecendo os pais que estão trazendo. Mas a gente agradece a Deus. O Pai Eterno está trazendo Vitor, Josué e Heitor. Os 3 que estão aqui. Tem mais, hein? Tem o Maurício. Tem mais quem, gente? Cadê a Maria? Eu sinto falta da Maria, né? Nós vamos visitar os pais dessas crianças. Estamos combinando para ir lá. Porque eles são muito importantes para a gente. Ninguém chegou na igreja, ele chega com a sua flautinha. A igreja missionária. A igreja com visão, que está se responsabilizando com essas crianças da nossa comunidade à volta. Então, queridos, rogai ao Senhor. Na nossa igreja está assim porque não tem líder. Peça ao Senhor líder. Clama ao Senhor líder. Ora ao Senhor líder. A igreja está precisando, qual líder? Qual líder? Que tipo de líder? Fala para Deus. Ele vai mandar líder. Ele vai fazer líder. Aqui tem líder que precisa ser despertado, precisa ser mandado fazer curso, se preparar. Hoje nós temos como fazer isso. E para que nós possamos expandir. Essa é uma igreja missionária. Essa é a igreja que vai crescer futuramente. Como eu tenho me alegrado com o trabalho da Débora. A gente tem seguido a Débora. Essa a gente faz questão de seguir, porque a gente vê o trabalho que ela está fazendo. E como ela se preocupa com os outros que estão à sua volta. Esse é o crescimento do Evangelho. A gente se preocupar e trabalhar para isso. Então, conhecer a Jesus é muito importante. Mas a nossa missão, sabe qual é, irmã Regina? É que outros conheçam a Jesus, que já é meu. Viu, Rosângela? Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão. Não é para a igreja ficar de amarelo e verde. Não é para ter só um tema, uma divisa, para a gente cantar o hino. Tudo isso faz parte junto. Mas as pessoas estão precisando conhecer a Jesus. E aí, irmãos, a gente cada dia está orando por uma coisa. Começamos na nossa casa. O campo mais difícil é a nossa casa. Como eu e muitas irmãs e irmãos temos chorado, porque tantos que já caminharam conosco e hoje estão dando as costas, estão se tornando inimigo da cruz.
mas nós vamos continuar, nós não vamos desistir deles. Estou vendo muita gente batendo cabeça, porque eu sei que tem muita gente sofrendo como a gente sofre. O campo menor é a nossa casa, mas é o mais difícil para se trabalhar. Irmãos, nós temos que gritar, clamar o Senhor, rogar para um milagre nas nossas casas. Esse é o maior milagre que a gente quer, que Ele se retorne, que caia as escamas das vistas dos nossos entes queridos, para que Ele veja o amor tão grande de Jesus. Mas a gente precisa chorar, a gente precisa ter um altar, para todos os dias estar ali, não deixando que o nosso tempo seja usado para tantas coisas, tantas coisas. O mais importante é a gente fazer Jesus conhecido e os corações aceitarem esse desafio. Nós queremos fazer um desafio à igreja hoje. Nós queremos fazer uma declaração a Deus, de a gente tomar isso a sério, de a gente ter o nosso tempo como prioridade de fazer Jesus conhecido. Como eu fico feliz de a gente ver os nossos irmãos tendo folheto em mãos, tendo o livro de João, tendo uma palavra sempre para as pessoas que não conhecem Jesus. Porque qualquer lugar que a gente vá, que a gente passe, é o campo missionário nosso. Supermercado, aonde a gente compra o pão, o ônibus que a gente toma, né? Quantas vezes a gente fica parado esperando 49 e gente sentada do nosso lado? Não é gastar tempo não, é investir tempo, é investir o tempo. Então, dizer, eu vou falar aqui, depois os irmãos vão concordar comigo ou não, nós vamos dizer, minha pátria para Cristo, eu quero declarar, aceitando que nenhuma região, nenhuma vida, nenhuma cultura brasileira fique fora do alcance do Evangelho. Só isso. É pensar nas pessoas. A gente fala em número. Quantos habitantes, quantas pessoas, quantos quilômetros de terra. Nós vamos falar durante o mês todo. A ênfase é lá Marajoá, a ilha de Marajó, a maior ilha fluvial do mundo. Ainda tem 17 cidades que não chegou o nome de Jesus. E a gente vai comprar um barco para aquela região. Então, é região, é a cultura, são pessoas que não são olhadas para a sociedade, lixos. A gente tem visto passar pela rua e parece que é só um papelão que tem ali. Ali tem uma pessoa que foi criada à imagem e a semelhança de Deus. Dói? Eu lembro logo do samaritano que passou e agiu. Surdos. Quantos surdos guardados dentro de casa que precisa ouvir do Evangelho? Quantas pessoas podem fazer um cursinho para aprender a falar em Jesus em Libra? Ciganos. Tantas pessoas precisam de Jesus. Então, o nosso desafio aqui é declarar que a gente não vai ficar feliz enquanto essas pessoas não conhecerem a Jesus. Aí, irmãos, prestem bem atenção. Quando a gente fala conhecer, não quer dizer
que as pessoas vão aceitar. Mas eu preciso falar. Eles estão lá, ouvi isso quando eu fui para São Paulo trabalhar na Cracolândia. O irmão da igreja aqui falou para mim: irmã, não acha isso certo, você largar a sua casa para ir lá falar com os caras que escolheu usar droga. Aí eu falei: mas eu sou obediente à palavra de Deus, e de pregar o evangelho a toda criança. Falei para ele: se fosse seu filho, se você não tem disposição, não desanime o próximo. Se você tem preguiça de falar, deixa o outro falar, mas não atrapalha. Eu não vou com convicção. Paulinho, semana passada, tem 15 dias, nós fomos ajudar o pastor Jair, e era jogo de Flamengo. Não tinha ninguém para falar, nós não tínhamos ficha. 4 homens e uma mulher, Irene. Eu lá no meio dos homens, mas bem que o Paulinho estava junto, né? Bem conhecido. Aí fomos lá, vamos procurar na rua, abordar alguém. Ninguém na rua, mas tinha um boteco lá, uma birosca, que fala lá no Caramujo, é birosca. E estava lá, 2 mulheres e 2 crianças. Eu falei para ele: vamos lá falar no bar. Mas vai ter futebol, é o Flamengo que vai jogar. Perdeu. O Flamengo perdeu. Sei que aqui tem flamenguista beça. Perdeu. Paulinho, nós falamos, quantas pessoas tomaram decisão de conhecer Jesus? 5 pessoas. 2 crianças, muito ativas, prestando atenção. Eu lembro do Lucas e a Alice, o nome da minha neta. E respondia tudo, sabia tudo. Os mais velhos, intelectual. Quando Paulinho perguntou quem é Jesus, ele queria questionar. Em que aspecto? Queria botar logo a sabedoria, conhecimento dele, que não era bíblico. E a gente saiu dali. E na hora do nosso resultado lá, né, levamos 5 pessoas que começaram não conheciam a Bíblia, só uma que frequenta uma igreja, mas não tinha certeza de salvação. E é assim, não tem certeza de salvação, não sabe como que vai para o céu, mas frequenta a igreja. E estava muito entusiasmado em conhecer a palavra. E ainda, toma nota das outras crianças que chegaram mais. E ainda chegou um senhor que ficou lá atento. Depois a gente foi saber, ele fugiu sábado de casa para não ouvir o evangelho. E foi assistir o Flamengo, teve que ouvir o evangelho. E estava lá. Então, gente, a declaração é essa: não deixar nada. Você é oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Quem faz oportunidade somos nós. O Espírito fala na hora. Sentou do lado. Semana passada eu vinha para a igreja, passei ali na vila depois de Tião, aquela entradinha ali. Quando passei, uma garota em plantos, sentada no chão. O Espírito volta, e eu falei: não, estou atrasada para a igreja, ainda quero discutir com o Espírito. Olha só a minha audácia. Aí aquilo queimou lá quando eu falei: não, então bota a palavra na boca. Abaixei e perguntei: precisa de ajuda, filha? A garota levantou, agarrou no meu pescoço. Paulinho e Claudinha chegaram a ver, querendo suicidar, querendo ir para a praia para morrer. É assim, gente, a gente está esbarrando. Esse mês, eu comentei com alguns irmãos, é o mês amarelo. Seu irmão sabe por quê? Atenção, gente, tem um monte de gente querendo morrer. Sabe o que aquela garota agarrou no meu pescoço? Socorro, socorro. E eu não estava preparado para aquilo. A gente não está preparado, mas o Espírito que está em nós vai lá e ajuda, Eu ia trazer ela para a igreja, mas apareceu alguém que parece ou ia ajudar ou ia atrapalhar, mas nós oramos por ela, nós colocamos na mão de Deus. E então a nossa declaração, vamos falar juntos? Vamos lá. Quero declarar que não aceitaremos que nenhuma região do Brasil, nenhuma vida, nenhuma cultura brasileira fique fora do alcance
Evangelho. Vocês são os trabalhadores. Eu sou o trabalhador que Deus precisa. Nós somos o 5º Evangelho. Tem 4 na Bíblia, mas o mundo enxerga o 5º na minha vida e na sua. Ele está enxergando? Ele está enxergando na minha vida, nas minhas atitudes, como eu estou lidando com um e com o outro. Irmão, sem demora nós vamos terminar o culto. Desculpa de ter passado, mas se os irmãos olharem o meu sinótico aqui, não falei nada do sinótico, falei o que o Espírito mandou. E nós vamos orar. Se você concorda comigo com essa declaração, fique de pé se você puder. Se não puder, fica sentada, mas fala para ela: eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero falar, eu quero abrir a minha boca, eu quero ver muita gente e orar pelos missionários. Pai, nós estamos declarando diante do Senhor que nós queremos fazer a nossa parte. Talvez a minha parte seja uma gotinha tão pequena diante da grandeza que é a tua obra, mas eu quero. Me capacite, abra meu coração, me dê um coração obediente. Eu tenho perdido tanto tempo olhar o erro do irmão, olhar o erro da outra denominação, olhar como é que faz isso, e deixo de falar que o Senhor é o Deus de amor para salvar a todos. E nessa manhã, a Igreja Batista 22 de novembro vai sair com esse pensamento de orarmos, de clamarmos, de termos disciplina na leitura bíblica, de termos disciplina no jejum. Como nós estamos precisando deixar de comer, e nesse momento de comer a gente está orando, buscando a tua palavra, nos encher da tua palavra. Nós estamos comendo demais. Os médicos estão apavorados com a obesidade da população, a ansiedade que é comer. Nós estamos precisando comer. Sim, é a tua palavra. Nós queremos obedecer. E a nossa igreja, juntas, vamos fazer dessa igreja uma igreja nova, uma igreja renovada em Cristo Jesus. É o que nós estamos precisando dizer: eu quero, eu declaro, eu posso, porque o Espírito Santo que habita em mim, e o noivo da igreja que vem buscar essa igreja está conosco. Nós não estamos só, nós não fazemos para parecer, nós não fazemos para ser o primeiro, nós não somos o primeiro, mas somos aqueles que vamos obedecer. É em nome de Jesus que nós oramos, agora e sempre. Amém. Só se eu tiver que perdoar o Espírito, né? Porque se foi ele que falou, minha irmã, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmã Irene, aqui está seu cartãozinho. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Enquanto os músicos chegam, eu quero lembrar, pode sentar, irmão meu. Quero lembrar que terça e quarta vai ter uma oportunidade para a gente fazer missões ali na Igreja Batista do Barreto. A nossa carreta vai estar ali. Irmã Bernarda estava preocupada, perguntou à irmã Irene aqui na minha frente sobre o irmão Sebastião Aguiar. Aproveitar para dar essa palavra. Falei com ele, disse até que tinha sido na quinta-feira, mas não foi na sexta. Sexta-feira eu liguei para ele, final da tarde. Está muito alegre, muito satisfeito. Falou maravilhas, que está fazendo muitos amigos lá. E reclamou um pouquinho do frio, né? Que lá faz um certo frio lá em São José do Calçado, mas ele está bem, está alegre. Mandou abraços a toda a igreja, a todos os irmãos também. Vamos louvar o Senhor então?